Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 31 minutos, Jornal 96, está começando hoje dia 29 de setembro de 2017. Como de hábito, como de costume, nós teremos hoje a resenha especial do Jornal 96. Aqui com a gente, Luciano Kleiber, Edmo Cinedino e Marcos Alexandre. Essa turma bacana, na companhia aqui, para a gente passar em revista os principais fatos da semana, da política, da economia, do esporte e da cidade. A gente vai conversando aqui nesse programa. Bom dia, Marcos Alexandre, seu destaque nesta sexta-feira, dia 29 de setembro. Bom dia, Diógenes, bom dia, Luciano, Edmo, Lugo, bom dia aos ouvintes. Vamos destacar aqui essa queda de braço, mais uma do STF, Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, contra o Senado, nessa questão aí do afastamento do senador Aécio Neves. É isso aí. Edmo Cinedino, seu destaque nesta sexta-feira. Legal, hoje o meu destaque nessa sexta-feira não poderia deixar de ser o ABC Futebol Clube, que entra em campo hoje à noite para enfrentar o Goiás no Frasqueirão às 20h30, completando a sua 10ª partida. Não, já tem 9 partidas seguidas sem vitória. Espero que esse tabu seja quebrado hoje à noite. Pois é, e Edmo traz informações sobre candidatura à presidência do América. Isso. Daqui a pouquinho ele explica pra gente. Luciano Kleiber, Luciano, melhora um pouco sua posição aqui, pra gente ter... vamos lá. Seu destaque hoje, Luciano. Vamos falar um pouco dessa questão dos leilões, né, Jorge? Leilões da área de energia elétrica e também da área de petróleo e gás, que aconteceram ao longo desta semana. Também falar um pouco da expectativa do comércio para este final de ano. Tem uma estimativa aí de números nacionais de contratação de temporários. Falar um pouco disso também. Pois é, teremos muito mais aqui no Jornal 96. Teremos o Sexo Falado hoje com Cristina Han. Ela vai perguntar o seguinte: o homem tem menopausa? Daqui a pouquinho teremos também o Tiago Medeiros com a ronda policial. E o nosso convidado hoje, no final do Jornal 96, é o César Revoreto, que é o homem da Casa Cor aqui no Rio Grande do Norte. Casa Cor que acontece no evento de decoração aí, de arquitetura, lá no Aeroclube. Daqui a pouquinho a gente conversa com César Revoreto, que é o franqueado da Casa Cor aqui no nosso estado, ok? E na ronda policial, Tiago Medeiros traz as seguintes informações: 5 homens são encontrados mortos em Macaíba e o gerente da Caixa Econômica Federal é preso por desvios. Olha, vamos começar com o futebol. Edmo Cinedino, o ABC vai enfrentar o Goiás nesta sexta-feira. Exato, Diógenes. O ABC vai enfrentar o Goiás nessa sexta-feira e a gente fica... Porque uma coisa a gente tem que registrar é que, sob o comando do Itamar Schuller, o ABC deu um pequeno sinal de melhora. Agora? No primeiro tempo contra o Figueirense. Sim, no primeiro jogo. No primeiro tempo contra o Figueirense, naquele tempo contra o Figueirense. E o segundo contra o Juventude. E o segundo tempo contra o Juventude. Então, fez até gol, né? Quebrou aquele recorde de 7 Pardal, jogos depois de ter perdido um gol feito, ele fez um. A Pardal tem crédito, cara, que realmente mudou a cara do ataque do ABC, né? Um chafudo ele tem feito. E a expectativa maior com relação a esse jogo hoje é do aproveitamento do garoto que veio da categoria de base, chamado Berguinho, que entrou no segundo tempo naquela partida, no intervalo ele entrou, e a partir do intervalo, e realmente foi um dos responsáveis pela mudança, pela melhora do ABC no meu entendimento. Então eu espero que hoje à noite venha um ABC com mais gente de passe qualificado no meu campo e acabe de uma vez por todas com essa história de jogar com 3 atacantes sem ter quem faça a bola chegar neles, né? Porque o ABC tem feito isso. Eu queria perguntar um negócio aqui a você, Edmo, que eu acho que é uma pergunta que os ABCdistas todos devem estar se fazendo hoje. Na sua opinião, com a sua experiência, sua vivência inclusive de ex-jogador, você conseguiria fazer, Edmo, um parâmetro de hoje no ABC? O que está levando o ABC a essas derrotas e empates seguidos? Percentualmente, o que é falta de condição técnica e tática e o que é desânimo do time? Olha só, Luciano, eu costumo ter uma opinião nesse assunto muito diferente da opinião da grande maioria. As pessoas atribuem essa sequência de resultados ruins do ABC ao fraco rendimento técnico, à qualidade técnica dos seus jogadores. Eu digo sempre que esse time do ABC não é muito pior, não é pior mesmo
do que 90% dos clubes que estão disputando essa Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o ABC teve uma sequência. Para mim, Geninho perdeu o prumo e demorou a sair do ABC. Aí o ABC errou na contratação do Márcio Fernandes, um treinador que se mostrou absolutamente incapaz. E definitivo para mim foram as contratações, antes das últimas, foram 5 contratações. Nixon, Daniel Cruz, Lucas Coelho, Tatá, Fabinho. Esses 5 jogadores, esse preenchimento que o ABC fez de seu elenco, com esses 5 jogadores que não deram resposta nenhuma e ainda provocaram racha dentro do plantel, porque vieram, o salário estava atrasado, esses caras vieram recebendo alguma coisa na frente. Então isso para mim foi determinante, sabe? Rachou o elenco. Rachou o elenco. E hoje eu digo uma coisa para você. Pode até ser leviano de minha parte, tá dizendo, mas tem jogador do ABC que não está agindo de forma profissional, infelizmente. Isso é o que preocupa. Muito preocupante. Então o ABC joga hoje Às 20h30 de hoje contra o Goiás, 27ª rodada do campeonato. Tem chance ainda? A gente se pergunta isso em relação ao ABC, né? Sim, matemática sim. Não tem, não adianta ficar enganando. E hoje o ABC tem que vencer 9 jogos. Em 10. Em 11. Fazer uma campanha de campeão na reta final para poder se manter na... Fazer uma campanha de super campeão na reta final. De Barcelona, de Bayern, de PSG, né? Eu não vejo possibilidade. De Ibis, até o Ibis está desmoralizando a situação, a tradição. Começou a ganhar demais. Já ganhou 3 seguidos. Deixa eu fazer um parênteses. Ninguém respeita mais nada nesse país. Nem a ruindade. Nem a tradição, porque o Ibis não pode ganhar. Deixa eu fazer um registro aqui, viu, Edmo? Que na realidade é uma reclamação de um ouvinte. Para mim, o ouvinte mais especial seu do Jornal 96, chamado Léo Kleiber, meu filho de 8 anos de idade, que eu cheguei em casa na quarta-feira, antes de assistir a tragédia rubro-negra no Mineirão. Ele chegou pra mim e disse: O Flamengo perdeu? Foi? Não, perdeu não, empatou. Viu? Ele olhou pra mim e disse: papai, você conhece Edmo Cinedino? Eu disse: conheço. Papai, como é que ele comenta futebol desse jeito? Como é que ele comenta futebol se ele não entende de futebol? Meu amor, por que ele não entende de futebol? Aí você vai é o fã dele, não escuta, ele estava revoltado com você. Meu amor, por que você está dizendo isso? Ele não já disse. Papai, ele hoje disse no rádio que o Cruzeiro já começava campeão, porque o 0-0 dava pro Cruzeiro. E é mentira dele, papai. Ele estava revoltado. Quase que eu ligo pra você, não sei falar com você. Esqueci desse detalhe. Ele estava revoltadíssimo com você, porque ele é o flamenguista, ele é mais ardoroso do que Marcão. Pois é. Eu não vou nem dizer mais do que eu, ele é doente mesmo. Ele estava revoltado. Ele disse: meu amor, vou encontrar com o Edmo e com você para você falar com ele. Detalhe da mudança dos últimos 2 anos, né? Que a final tira qualquer gol qualificado. Esqueci, sabe? Pois você revoltou, Léo Kleiber. Você revoltou, Léo Kleiber. Desculpa, Léo, mas foi a força do ato. Tantos anos, sabe? Falando desse gol qualificado, que os últimos 2 anos foi tirado, foi modificada essa coisa na Copa do Brasil. Às vezes a gente comete esse erro, mas é isso mesmo. É isso aí. Olha, um postão. Como anda o freio do seu carro? Você sabia que grande parte dos problemas causados no sistema de freio é por causa do óleo de freio com umidade? Faça um teste gratuito do postão para ver se existe umidade no fluido do freio do seu carro. Nesse serviço, o postão tem o melhor preço do mercado. Troca completa do fluido de freio com óleo DOT 4 por apenas R$ 65. É isso mesmo que você ouviu. Troca de óleo completa do fluido do freio com óleo DOT 4 por R$ 65. E mais, hein? Só no postão, na troca de óleo do motor, você ganha 20% de desconto e vários outros serviços. Visite uma das 9 lojas do postão na Grande Natal e aproveite as promoções. Postão, muito mais que troca de óleo. Vamos continuar com o futebol aqui, nesse início de resenha do Jornal 96. Falamos do ABC, que enfrenta o Goiás, e o América, que tem novo nome para a presidência do clube. Edmo Cinedino, é isso. Qual é a novidade? A novidade não é nova. Não é nova. A novidade é Eduardo Serrano da Rocha, que confirmou ontem a sua disposição de ser presidente do América. Eduardo Rocha foi presidente do América em 96, 98. Né? Eu esperava que surgisse um novo nome.
Mas Anos difícil. muito bons para o América. verdade. Jogou É 2 anos na Série A. ressaltar que Bem Eduardo, lembrado, Marco Eduardo foi Alexandre. presidente do América em momentos importantes do clube, Importantes, muito de ascensão à Série A. verdade. Ele ficou marcado por Isso. essas. Esses dois anos, esse período aí, né, ter sido... O América subiu em 96. Foram os 2 melhores anos do América que eu tenho notícia. Exatamente. Com certeza. Eu sou 2 anos na Série A, campeão da Copa do Nordeste, em 98. Isso. Né? Foram anos assim mágicos para o América. Revelação de vários jogadores como Isso. Birubiru, Carioca, Lima, Carlos Mota. Era um Cabo time- Gito. Cabo Gito. Era Tinha um time aquele muito número caseiro. 10 que era Era Moura. Era Moura. Era Moura. Moura, que hoje é gerente de futebol do América. Então Diógenes, confirmado, Eduardo Rocha, ele já deu entrevista dizendo que é hora de unir forças. O Eliel Tavares, que poderia surgir como candidato, aceitou a vice-presidência de futebol. Klaus Araújo deve ocupar uma das vice-presidências de futebol. E assim o América caminha dessa vez, já definido para o pleito agora no dia 15 de outubro. Isso é bom. Eduardo que também vai concorrer à presidência da Liga do Nordeste. Mas vai ter disputa, teve aquele vereador Não, que se lançou. Ele Não, acabou de dizer, não. Klaus vai fazer parte da chapa. Vai fazer parte da chapa, o Então, Klaus. um grande entendimento. Um grande Isso, entendimento. consenso. Exatamente. Consenso que eles buscam. No discurso, Eduardo disse que, na sua fala, Eduardo disse que não descarta o conhecimento de outro candidato. Mas pela experiência que eu tenho, todo mundo acompanha futebol, sabe que E o quem já América está tem uma... prego batido de ponta virada, Eduardo Rocha vai ser o presidente do América. É isso aí. Eu queria mandar um abraço para essa turma que está acompanhando o Jornal 96 pelo Face Live. Um abraço para Liane Moreno Moura, um abraço para o José Emerson Costa, Luiz Antônio Lacerda, um abraço para a Kira Jussiara, um abraço também para a Sueli Teixeira, um abraço também para a Josi Mendonça, um abraço para Solange Capistrano, Lenilson Cruz, um abraço para o Mizunaldo Rodrigues, um abraço também para o Evandro Marcos. Evandro está falando aqui, de hoje faço parte dos 824 concursados da PM. Gostaria de pedir o apoio para o nosso acampamento em frente à governadoria. Há 4 dias que a gente está acampado em frente à governadoria. Está feito o registro aqui do Evandro Marcos. Um abraço para o Túlio Costa, Ziane Araújo, Robson Siríaco. E a nova rodada aí, a rodada do Brasileirão, o que é que teremos de destaque? Pois é, nós teremos alguns clássicos interessantes nessa rodada desse final de semana. Nós vamos ter Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro que ganhou o título da Copa do Brasil nesse meio de Toda semana. essa parte. Que pode atrapalhar a vida do Corinthians. O Corinthians que ainda não jogou bem nesse segundo turno, né? Teremos aí o Grêmio recebe o Fluminense que não está bem na competição. Então pode haver uma diminuição, além do clássico Palmeiras e Santos. O Santos tentando quebrar um tabu aí de não vencer o Santos na sua arena. Jogo Pois de é, 6 pontos esse, viu? jogo de 6 pontos, né? Porque Se os o dois Palmeiras estão... vencer, o Palmeiras passa o Santos. Vai. Porque os dois o Santos estão- que hoje é o segundo colocado. Exatamente. Hoje a disputa está dessa forma. O Corinthians tem uma folga muito grande, 54 pontos na liderança. Aí uma sequência de uma briga boa aqui pelas vagas de Libertadores. Santos 44, Grêmio 43, Palmeiras 43. Aí o Cruzeiro é o quinto com 40 e o Botafogo também o sexto com 40. O Flamengo é o sétimo com 39. Então, esse jogo, Palmeiras e Santos, talvez seja o mais forte. Eu Claro, tô torcendo por um 10-10 aí nesse jogo. 10-10. Né? 10-10? 10-10, tá bom. E esse 10-10. jogo, para mim, Cruzeiro e Corinthians, é determinante. Se o Corinthians vencer esse Cruzeiro em Belo Horizonte, eu acho que o Corinthians ninguém segura mais, não. Mas não Apesar ganha, mas de não ainda ganha estar- não, viu? É. O Corinthians eu acho que está começando uma curva descendente. Não sei se suficiente para ele Eu- perder o título é. ainda, mas Eu acho normal, sabe, Luciano? Normalíssimo. Essas, né? A normal foi o primeiro Essa turno queda. do Corinthians. A normal foi aquele primeiro turno fantástico com um time que não é essas coisas todas. É apenas um time de uma forte liga, né? Então, Agora, assim, a questão do Corinthians é que ele tá caindo, mas os outros se recusam a alcançá-lo, né? é justamente porque não tem quem consiga. Aí ele né? mantém a distância. Não tem quem consiga manter uma curva O ascendente Grêmio no bota o time futebol. reserva, não ganha. Contusões. O Santos também tropeça. Contusões, O suspensões. Palmeiras é que vem crescendo aí agora, né? nessa fase do campeonato. Nesse segundo tempo, o Palmeiras, sem dúvida. Agora, Ed, E o Cruzeiro também deu uma melhorada boa. Ontem eu vi um levantamento, acho que foi o Sport TV que fez, fazendo uma projeção do segundo turno do desempenho dos times e fazendo uma projeção se o campeão, se esses times mantiverem o desempenho. Sabe quem dá como campeão? Avaí. Botafogo. Botafogo? Rapaz, o Botafogo talvez seja o time mais regular desse brasileiro. Se foi uma Se projeção mantiver se o mesmo- mantiver o percentual que está Uhum. tendo até essa fase do campeonato. Pra mim o é- Corinthians vice. Para mim é um Botafogo surpreendente, sabe?
E hoje tem uma matéria aí no Globo falando da volta de Pimpão, né? Que eles estão jogando sem Pimpão, que tem sido um jogador determinante. Ele volta, talvez volte esse final de semana já. E realmente faz diferença. Faz né? diferença, né? Então, hoje acho no que Botafogo aí, no né? Botafogo de tantos altos e baixos, parece que esse ano tem uma regularidade. Mas faltou você citar um clássico aí na rodada. Qual foi? Segunda-feira. O maior da rodada, o principal. O maior da rodada, deixa eu ver. Já vi Jogo que do tem urubu, né? Flamengo. Ponte Jogar. Preta e Flamengo em Campinas. Rapaz, a Ponte Preta, esse time teve na zona de acesso e hoje está na zona de abaixamento. Como futebol, né? A Ponte Preta é um. Em é um crise exemplo total, é de torcedor queda. batendo em jogador. A queda também do Guarani de Campinas, os dois de Campinas, um Pois na é, Série já B, pensou. outro na Série A, em queda livre. É uma coisa Pois é. impressionante. Eu queria fazer um registro da morte essa semana de um empresário de sucesso nos Estados Unidos, Hugh Hefner, que foi Do mundo, né, Diógenes? do mundo, né? Que foi um grande provocador, um grande empresário e o criador da coelhinha na Playboy, né? E essa publicação que marcou época no mercado editorial do mundo, né? Também com muito sucesso no Brasil. Hugh Hefner. Não só mercado editorial, Jorge. Ele tinha Bom. empreendimentos na área de entretenimento adulto, Sim, de uma maneira sim. geral. E Chegou a que- ter boates, né, motéis e tal. A marca Playboy tem uma força muito grande. Você sabe como é que ele começou o negócio? Pedindo dinheiro emprestado à mãe dele Isso. para iniciar a revista, que logo de cara foi um grande sucesso, porque sabe quem estava na capa do primeiro número da Playboy? Tá aqui Diga aí. ela. Marilyn Monroe. Marilyn Imaginei. Monroe. Dezembro de 53. Tá aqui a capa. Sem saber. E ele Mas vai a ser turma- Vendeu tudo quando A turma do Face Live não sei se vai conseguir colocou a enxergar. galega. Mas o Globo na- hoje faz uma... E ele vai ser enterrado ao lado dela, ao lado É, do tá no sepultado túmulo, no corpo dela. exatamente. Agora, Diógenes, Mas antes, quer dizer, não só, claro, pela Playboy, mas ele foi um grande contestador, Sim. provocador. Aliás, a primeira grande entrevista de fôlego de Martin Luther King foi Foi a Playboy. a ele, a Playboy. Foi quando a revista, pela primeira vez, em vez da coelhinha, teve Martin Luther King na capa dessa bacana. publicação. E as entrevistas inclusive, viraram um motivo de piada, né? Porque muitos maridos, muitos homens comprometidos Diziam que compravam. compravam e liam a revista por conta das entrevistas. Foi As bacana. entrevistas são muito boas. Né? Eu nem olha só, tá aquelas meninas que Bacana você ter dito isso, que tem 3 detalhes aí que eu queria registrar. Primeiro é o seguinte, ele dizia muito isso, que a Playboy nasceu como uma forma de contestar o que ele chamava de hipocrisia da sociedade na época, né? Em 1953, você Sim, colocar uma revista, né, que foi a primeira Playboy com Marilyn Monroe. Segundo, as grandes estrelas que a Playboy colocou na capa. Na matéria de primeira página do segundo caderno do Globo hoje, eles listam aqui, só para os ouvintes terem uma ideia. Ursula Andress, Kim Basinger, Sharon Stone, Naomi Campbell. E aí vem o outro detalhe, que é exatamente esse estilo de contestação. Pois é. A Playboy fez uma capa em novembro de 2009, sabe com quem? Com Marge Simpson. Eles colocaram Marge Simpson, E você- na capa como uma brincadeira que os Simpsons são contestadores, são aquele modelo da sociedade norte-americana. E aqui no Brasil, as capas que eles listam Isso também, que eu ia que falar. povoaram muita imaginação de Vamos muita lá. gente. Xuxa, muitas entrevistas boas. Xuxa em dezembro de 82, Cláudia Ohana em janeiro de 85, a clássica capa de Maitê Proença em fevereiro de 87, na época no auge com Dona Beija, né? Luciana Vendramini em dezembro de 87. Rapaz, muita gente afinou o cavaquinho. Muita gente afinou o cavaquinho. A feiticeira Joana Prado em dezembro de 99, que foi durante muito tempo a recordista de vendas. Eu bati meu recorde desse. E Luma de Oliveira em janeiro de 2005, que é até hoje a capa mais vendida. Recorde da Playboy. novamente batido. Então, quer dizer, eram realmente nomes emblemáticos, né? A gente que viveu essa época aí dos anos 80 e 90, realmente eram capas Muitas emblemáticas. páginas Agora- pregadas. Vamos lá. Meu Deus do céu. Mas a Agora, Hugh Hefner ajudou muita gente a atravessar bem a puberdade. E outra coisa, ele foi muito criticado, por exemplo, pelos movimentos feministas, né? Porque colocava as mulheres como objeto de consumo nas capas, mas ao mesmo tempo, por conta da Playboy, A liberdade. a liberdade da mulher de se expor, enfim, ele sempre foi polêmico, né?
Tem lado bom, lado ruim, toda análise. E só casava com coelhinha, né? Isso que eu ia dizer. A nova agora, bichinha, rapaz. Ainda puberdade. A viúva. A viúva ficou... 60 anos de diferença de idade. Minha nossa, 60 anos de idade. Quando ela nasceu, ele tinha 60 anos. Essa besteirinha. Só essa besteirinha. Não, e essa é uma das mais idosas que ele casou, né? Já tá mais maduro, uma fase mais madura. Agora, Diógenes, há que se registrar também aqui, se puder a gente mostrar. Esse momento azulzinho do jornal. Não, as memes que surgiram depois do anúncio, né? Que o pessoal, hoje em dia, tudo vira piada, né? Principalmente no Brasil. Aí essa aqui, se os ouvintes puderem... Quer dizer, os ouvintes não, quem está nos acompanhando, algum meme. Ele ao lado das coelhinhas, aí morreu Hugh Hefner. Dificilmente se dirá que foi desta para melhor. Ao lado das coelhinhas. Não tem como. E Juca Kfouri dá uma declaração no Globo hoje, Juca Kfouri junto com o J.R. Duran, Que né? foi diretor de redação da Playboy. Isso. Aí ele coloca o seguinte: havia 3 coisas proibidas lá na redação da Playboy: armas, remédio contra a calvície e associar prazer e morte. Todo o resto podia. Aí outra meme. Hugh Hefner, obrigado por nos ensinar a ler com uma só mão. Essa é melhor. Essa aí foi a melhor. Tá aí. Essa é campeã. Essa daí é campeã. Olha, eu queria lembrar vocês que amanhã no Boulevard teremos mais um grande encontro do forró, 30 de setembro no Boulevard. Eliane e Alcimar Monteiro, hein? Eliane e Alcimar Monteiro, 30 de setembro no Boulevard. Você não pode perder, reserve sua mesa. Ainda dá para comprar o seu ingresso. Entre em contato com o Projeto Cultural Chapéu de Couro, 99984-4919. 99984-4919. E siga o Chapéu de Couro no Instagram. Perfil, @Chapéu de Couro, _. Amanhã, Eliane e Alcimar Monteiro no Boulevard. Vai ser um grande encontro de forró. Olha, vamos chamar a nossa ronda policial. 5 homens são encontrados mortos em Macaíba. Tiago Medeiros. Polícia com Tiago Medeiros. 40 segundos. Olá, bom dia. Olha, os investigadores de Macaíba devem voltar a ouvir hoje familiares desses homens para tentar criar o perfil deles e apontar uma possível motivação para os crimes. As vítimas elas tinham sido raptadas por cerca de 10 homens encapuzados entre o domingo e essa terça-feira. Os corpos foram achados em 2 comunidades próximas uma da outra, na zona rural da cidade. E pelas características do crime, a polícia suspeita que tenham sido cometidos pelas mesmas pessoas. Os 5 homens foram mortos a tiros. Num dos grupos, as vítimas estavam com as mãos amarradas. Mas apesar disso tudo, a polícia ainda não sabe se os casos têm ligação. E por isso os investiga como um triplo e um duplo assassinato. O caso está por conta da delegacia de Macaí. Olha, um grave acidente nesse momento na via costeira, causando muita tensão no local. 2 ouvintes aqui mandaram as informações pelo Face Live. A gente está apurando mais detalhes. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre um grave acidente na via costeira. Eu queria agradecer as informações aqui do Sérgio Moisés e também do Vladimir Gomes sobre o acidente na via costeira. Olha, ex-gerente da Caixa Econômica Federal é preso por desvios. Tiago Medeiros. Esse ex-gerente aí da Caixa, ele não teve o nome revelado. O homem se apresentou voluntariamente na Superintendência da Polícia Federal ao saber que estava sendo procurado. Ele foi condenado pela Justiça Federal pelo crime de peculato, por ter desviado e se apropriado de valores aí nas contas de correntistas a título de falsos empréstimos. Isso quando exercia a sua função de gerente no ano de 2009. O ex-gerente da Caixa Econômica, ele permanece custodiado na sede da Polícia Federal, aqui no bairro de Lagoa Nova, está à disposição da Justiça, mas deve ser transferido nos próximos dias para o sistema prisional do Estado, onde vai cumprir aí a pena que foi determinada para ele. Tiago Medeiros para o Jornal 96. É isso aí, são 7h54. Mais informações policiais, o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Queria mandar um abraço para o Francisco Tuchê,
Bom dia, Diógenes. São José do Seridó vive sua festa do padroeiro. Este final de semana tem Saia Rodada. Vai ser hoje o show do Saia Rodada. E amanhã tem Feras, circuito musical. A festa da padroeira de São José do Seridó, cidade que fica bem pertinho de Caicó. Aquele abraço à turma aí, Francisco Tuxi aí, do comando. Olha, nesse finalzinho do primeiro bloco, eu queria destacar aqui um assunto econômico. A semana foi marcada por leilões na área de energia, não só do ponto de vista de hidrelétricas em Minas Gerais, mas também de blocos de petróleo e gás. A semana foi boa para o governo, né? Arrecadação de quase 16 bilhões de reais. Luciano Kleiber. Pois é, Jorge, quase 16 bilhões de reais, né? Pouco mais de 4 bilhões aí na área de petróleo e gás, com destaque para poços ali na Bacia de Campos, ainda já com algum reflexo na questão do pré-sal, mas ainda é pouca coisa. Dos quase 4 bilhões da parte de petróleo e gás, só 3,6 foram nesse poço, nesses campos lá, em 8 dos 10 campos que foram leiloados lá na Bacia de Campos. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos, como a gente tinha antecipado, 62 blocos no leilão, todos ali na região oeste, né? A Bacia Potiguar é sempre bom a gente destacar que ela engloba Rio Grande do Norte e uma parte do Ceará. Mas no caso desses 62 poços que foram leiloados, que foram a leilão, todos no Rio Grande do Norte. Apenas um foi arrematado, né? E esse leilão, esse poço foi arrematado aí por algo em torno de 160 milhões de reais, não me falha a memória. Mas é um investimento interessante para aquela região, porque são poços maduros, não interessam mais a Petrobras. A Petrobras, o esforço para produzir neles é excessivamente grande e a Petrobras não se interessa. Então ela está fazendo um leilão, a desmobilização da sua estrutura, levando pequenas empresas, médias empresas desse setor para explorar e voltar a empregar, voltar a movimentar a economia lá. A impressão que a gente tem é que hoje o foco das grandes petroleiras, entre as quais Petrobras, é a exploração do petróleo offshore, né? Offshore, com certeza. Offshore é quando é a produção em mar. E onshore é em terra. Que foi importante para o Rio Grande do Norte, né? Onshore. E hoje está embaixo, você vê aí que desse lote, desses blocos, apenas um, né? O que os especialistas dizem, Diógenes, claro que em geologia, eu não sou técnico da área, mas conheço alguns técnicos, mas em geologia é muito difícil você ser muito assertivo em algo assim. Mas o que os técnicos estão dizendo é que a parte de produção em terra meio que se exauriu no Brasil como um todo. O grande filão hoje do Brasil está mesmo offshore, né, na produção em mar. O Rio Grande do Norte também tem alguns postos interessantes, mas esses ainda estão sob comando da Petrobras. A Petrobras deve ainda explorar durante muito tempo a exploração em mar no Rio Grande do Norte, e a grande expectativa é mesmo para o pré-sal. É isso aí. Olha, desse finalzinho do bloco, são mais algumas informações sobre o acidente da Via Costeira. Segundo os nossos ouvintes, e eu já vi algumas imagens aqui da Via Costeira, do momento, dos passageiros passando no local, é que houve uma perseguição e esse carro capotou e provocou esse acidente. Tem vítimas fatais e feridos. Também ocorreram prisões, a imagem de gente algemada no chão. Então, as primeiras informações que chegam desta grave ocorrência policial, acidente, mortos, feridos e presos, uma perseguição policial. Pelo menos 4 homens foram vistos algemados no chão. Daqui a pouquinho, mais informações aqui no Jornal 96. Olha, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a resenha especial do Jornal 96. Ai. Boa ligada, você. O que é isso? Você estava no ar. Cecília Mineiro abriu uma loja nova para entregar você. Tá bom. Um recadinho para todo mundo do Tá jornal. bom. Entendeu? Então, Obrigado. Tudo bom, Mayara? Em paz? Mandei responder aqui agora. Não, beijo. O bicho tá bonito aqui. Tudo bom? Pai, eu não posso comer só hoje. R$1,90 por dia. Ligue 4141. Ainda bem que eu tô em casa. Venha
para Casa Boné e Pagamentos. Mas hoje ela Aqui você encontra camisetas, calças, packs, produtos para personalizar sua empresa ou evento, com atendimento dedicado, produção ágil e diversos tipos de impressão de alta qualidade. A Casa Boné e Pagamentos está pronta para entregar o seu pedido de maneira rápida e eficiente. Acesse nosso site casadoboné.com ou ligue 2030-2020. Casa do Boné e Pagamentos, Natal e Nova Cruz. O que é que a gente ganhou aqui, gente? Vocês... Bolo de brown, ó. Tá bonito, viu? Coisa bacana, lindo, viu? Qual é a loja mesmo? Cecília Mindelo. É, ali na Prudente de Moraes, ela abriu essa loja Conheço nova. não mais nome que Ana Paula. Ana Paula já me falou umas 20 vezes dessa loja. Eu tô esperando ver se eu ganho alguma coisa na Mega Sena pra levar lá. Deitar as notícias, parece ser bandido, alguns policiais. No final, né? A gente tira com um bolo. Tira aí, ó. Bota ali. Não, bota aí no primeiro plano aí você tira do. Eu seguro aqui, pronto. Aí você tira, pega Jorge. Não, aqui todo. Jorge, Oi. Olhem pra cá. Como se não fosse, né? Como se não fosse. Ferro é Compal, 4009-0010. Nossa terra é rica em cores. Nossa gente hospitaleira, empresas que fazem este um paraíso de novos eventos. A Santa Luzia Redes e Mindelo. Cecília Mindelo. Cecília Mindelo. O convidado vai chegar e vai pensar que é pra ele. Você vai sentar aí e falar. Tira, bota ali. Tire logo. Mas não deixa muito perto de você, não. Quando eu sair, eu já levo. Marcão não come essas coisas. O Marcão agora tá na onda fit. Fit, é? Ei, o Marcão agora só come macarrão de abobrinha. Só come mix de vegetais. Comida vegana. É o um minuto. É no minuto. Essa câmera fica ligada também, né, Dios? Essa outra aí. Não. Não, essa vai ser a partir da semana que vem. O programa vai ser feito com artes, com propaganda, vai ter clipe, vai ser bacana. Não acelere para chegar mais rápido no fim da sua história. Seja um motociclista coerente e consciente. Quando vê esse monte de marmanjo aí na... Governo do Estado. No passado, a Tirado na Petrobras pista, foi né? o resultado da vitória da união do povo brasileiro Negócio de em defesa bandidagem. do nosso petróleo. Hoje, sua presença em solo potiguar significa milhares de empregos diretos e Tomara que indiretos não tenha sobrado para ninguém. para o Estado. Esse patrimônio que foi construído pela dedicação e competência de petroleiros e petroleiras está sendo sorrateiramente desmontado no RN. É hora de nos unirmos mais uma vez. Defenda o que é seu. Petrobras é Brasil. Olha, são 8h03 em Natal. Eu queria mandar um abraço muito especial para a Cecília Mindelo. Ela que abriu agora em setembro a loja dela, os brownies, e ela mandou aqui um bolo de brownie aqui muito bacana. A loja da Cecília Mindelo Brownies, que fica localizada na Avenida Prudente de Moraes, 4620, em frente ao Pittsburgh. Então, aquele abraço e a gente manda aquele boa sorte, né? Desejo de sucesso para que Cecília possa aí se consolidar nesse mercado dos doces, dos bolos e brownies. Aquele abraço, Cecília Mindelo Brownies, que fica ali na Prudente de Moraes, 4620, em frente ao Pittsburgh. E esse brownie dela hoje vai ser muito bem saboreado aqui pela equipe do Jornal 96. Olha, vamos falar um pouco de política, né, nesse início do bloco do Jornal 96. O assunto da semana foram dois. Primeiro, a denúncia começou a tramitar na Câmara dos Deputados, a segunda denúncia contra o Temer, mas acabou a semana com uma crise aí, depois que a primeira turma do STF decidiu afastar Aécio Neves do cargo e teve uma reação muito forte do Senado. Reação que não houve em maio, Marcos Alexandre.
Verdade, Jorge. A semana termina, né, e já vai render aí para a próxima com esse assunto aí do afastamento do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB. Né, pegou todo mundo de surpresa, né, pelo menos ninguém vinha noticiando isso, até pelas reações mesmo dos senadores, de alguns líderes políticos. A gente nota que a classe política, digamos assim, como um todo, não esperava por esse afastamento que foi determinado pela primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal, pelos ministros. 3-2, se eu não me engano, a votação, né, foi apertada, e o fato é que o senador Aécio Neves gerou até uma discussão se seria prisão, né, porque houve um recolhimento domiciliar. Foi pedida a prisão dele, né? Isso. 3 vezes pelo Janot. E esse seria mais um julgamento da prisão. Em vez da prisão, 3 ministros viram elementos para restringir a liberdade do senador, a articulação dele no âmbito da política, do Senado Federal e da República, e por isso o afastamento. A história do recolhimento foi que pegou. Isso. Porque o fato dele ficar em casa, no horário da noite e tal, foi entendida pelos senadores como uma prisão que, na verdade, é uma medida diversa da prisão e está prevista no Código Penal. Exatamente. Então essa discussão é uma discussão técnica, discussão jurídica, mas o componente político é muito forte, né, Marcos Alexandre? De fato. E assim, coloca mais uma vez o PSDB na berlinda, no seguinte sentido, né? Aécio vinha sendo presidente do partido, né? Caiu em maio, houve o primeiro afastamento, assumiu o senador do Ceará, Tasso Gereissati, né? Interinamente. E aí gerou essa discussão, se Aécio teria legitimidade, condições de continuar presidindo o PSDB, tem força política, né? Mas está extremamente queimado. Mas está queimado. A palavra que você usou para falar um português claro é essa. Ele está queimado na opinião detalhe, pública. Essa polêmica toda da semana vem no momento em que ele tentava se organizar para as eleições do ano que vem. Ele precisa renovar o mandato dele de senador. Está vendo que não há condições de ser candidato a senador, e Aécio avalia a possibilidade de ser candidato à Câmara dos Deputados para ter o foro privilegiado. Agora, olha que coisa impressionante, um cara que quase foi presidente da República. Faltaram 3,5 milhões de votos. Pouca coisa, e esse ano cai em desgraça, não pode, e parece que não tem condições nem de ser candidato a senador da República, né? Que coisa, né? Agora, o fato mais curioso da semana, Marcos Alexandre, é essa união toda de grandes lideranças, de grandes partidos, para salvar o mandato de Aécio, incluindo o Partido dos Trabalhadores. Porque por mais que as lideranças, os discursos no Senado, inclusive ontem eu observei, nós não estamos salvando o mandato de Aécio, vamos levá-lo para o Conselho de Ética e tal, mas na verdade estão sim se unindo para manter o senador. Agora, o mesmo Aécio que não aceitou perder para Dilma em 2014, o mesmo Aécio que iniciou o processo de impeachment, o mesmo Aécio que articulou até o final. E que quis até derrubar a chapa no TSE, sim. Né? E o famoso tirar Dilma Temer, foi que depois tentou retirar, não deu certo. E o PT agarrado também com o PMDB, que foi algoz da Dilma. Mas né? é muito simples essa matemática, é simplíssima, né, Diógenes? Essa é a última barreira que o governo Temer tem para evitar o desembarque total do PSDB. Verdade. É a única barreira. Sem ele, o PSDB desembarca. Eu até discordo um pouco disso hoje, porque não há interesse de Geraldo Alckmin e João Dória, que são os dois principais nomes do PMDB, de que Temer caia nesse momento. Não que ele caia, mas de abandonar o governo, sim. Mas de que ele caia agora, que ele saia da presidência da República e entre, por exemplo, um nome como Rodrigo Maia, que é um nome novo, imprevisível e que pode, num intervalo aí de um ano, se viabilizar como candidato à presidência da República, atrapalhando os planos do PSDB. O PSDB acredita que vai fazer o próximo presidente da República, seja Geraldo Alckmin, seja e os interesses João Dória. Do país zero, né, nessa história. Nenhuma, só só eles estão unidos. A verdade é essa, estão unidos. PT, PMDB, PSDB, os grandes partidos, as grandes lideranças, para, primeiro, tentar salvar o mandato de Aécio e barrar a Lava Jato. Porque ali não é só para salvar o mandato do Tucano, não. Isso. É criar um dique
Isso. Eu vi muito isso ontem, um dique para segurar a avalanche de denúncias da Lava Jato. Jorge, a análise é correta. O que é que se argumenta, assim, de forma muito pobre, vamos colocar assim, para dizer o mínimo, é de que estaria havendo uma interferência do judiciário sobre o legislativo nessa história, né? Totalmente falacioso, isso é pura retórica. Quer dizer, quando Gilmar Mendes decide a favor da classe política, não há interferência. Não é interferência. Quando ele segura lá o julgamento de Temer no TSE, não é interferência. Mas aí, quando ele manda soltar o Stuka, não é interferência, né? Aí agora o que está se cogitando, o que se conversa, na minha opinião, acho que é bravata, acho que isso não vai para frente, mas é de derrubar no Senado a decisão do STF. Isso aí sim. Ontem eu estranhei. Levado adiante, seria interferência e criaria uma crise sem precedentes. Eu acho que ampliaria, né? Eu acho que vai acontecer o que existe. aconteceu naquela decisão do ano passado de Renan. Eu vou só lembrar ao ouvinte. No ano passado, já no finalzinho do mandato da presidência do Renan Calheiros, ele foi afastado pelo Senado da República. Simplesmente o Senado ignorou, criou-se uma crise institucional e Cada um fez vista grossa, o né? STF foi lá, se reuniu às pressas para votar e manteve Renan na presidência. Então o que é que está acontecendo? Ontem até estranhei eles não terem votado logo, era até a posição do Renan Calheiros, votar ontem mesmo a rejeição à decisão da primeira turma do STF, mas deixaram para a próxima terça-feira para ver se daqui para lá, na segunda ou na própria terça-feira, o próprio Supremo Tribunal Federal se reúna, o plenário Supremo, e toma uma decisão diferente da primeira turma. Aí eu pergunto, eu fiquei com essa dúvida na cabeça, e se o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmar as restrições a Aécio? Como é que o Senado vai reagir? Vai votar mesmo? Vai rejeitar? Aí está criada aí aquela história, ninguém respeita mais ninguém. Exatamente. Marcos Alexandre. É verdade, Jorge. É o que eu estou dizendo. A crise já existe, pode ser ampliada dependendo aí do comportamento dos nossos senadores, que a gente sempre espera, apesar das sinalizações que são dadas todos os dias, de que a turma tenha mais responsabilidade no trato das coisas do Brasil. Eu acho né? que o Aécio vai se livrar de novo, porque existe um grande acordão, né? Eu acho que essa consenso. coisa do Temer na Câmara, outra denúncia que vai ser suspensa, esperar o final do mandato dele. Reforma política, de reforma política não tem nada, apenas uma mudança de regra para garantir o fundo eleitoral, porque na verdade, se você olhar o que tem de substância nessa chamada reforma política, é apenas a criação do fundo eleitoral. 1,7 bilhão de reais para bancar as campanhas do ano que vem. Eles enrolaram essa semana para não debater de forma direta isso, mas ontem, na declaração do relator, acho que é o relator, né, estava dizendo ontem, que a imprensa quer saber o valor. Não, de dinheiro público próximo de 2 bilhões. E o Temer é cada vez mais popular. Ontem apenas 3% da população acredita no governo dele. Pesquisa da CNI e Recorde de avaliação negativa. 77% de avaliação de ruim. O Nelson Mota de hoje, grande Nelson Mota, dá hoje uma declaração na coluna de Anselmo Góes no Globo, dizendo o seguinte: o Brasil está criando uma situação muito interessante. Quanto melhor a economia fica, piores ficam os índices de aprovação do governo. Ou seja, não é só economia, estúpidos. Por falar em Globo, só acho que vale citar aqui, porque é muito engraçado, eu pelo menos achei, a charge hoje do Chico Caruso, que é Temer na primeira página do Globo, que é Temer ao lado de Aécio, tipo assim, consolando, né, na charge. Falando, e eu que não posso sair nem de dia. Outro é só à noite. É verdade mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Zé Simão acho que foi genial, porque ele disse o STF foi perfeito na punição a Aécio. Não há punição maior para Aécio do que impedi-lo de sair à noite. Inclusive disse que está para ter, Zé Simão, disse que vai ter um movimento dos bares do Leblon contra essa decisão do STF. Porque sem Aécio na rua, os bares do Leblon todos vão fechar. Imagina aí dos morros. E outra coisa, o presidente Temer com Marcela Temer não tem para sair nem de dia nem de noite. Aí o ânimo de Aécio vira pó, né? Rapaz. Olha, eu queria
falar o seguinte: você conhece a Cabo G Foods? Cabo G Foods é o sabor do campo direto na sua mesa. Já pensou em fazer um churrasco com a carne saudável e saborosa? Pois é, Cabo G Foods. Conheça a Cabo G Foods. Agora você encontra a deliciosa carne de cordeiro da Cabo G Foods nos melhores supermercados de Natal. Você sabia que a carne de cordeiro é uma das mais saudáveis que existe, uma das melhores fontes de proteína de alta qualidade? Cabo G Foods tem pernil de cordeiro, paleta, carré francês, linguiça. O guisadinho de cordeiro é uma loucura. Torne sua refeição ou mesmo seu churrasco de final de semana mais especial com os produtos da Cabo G Foods. Antes de comprar cordeiro, confira se é Cabo G Foods, a única carne no Rio Grande do Norte legalizada e certificada em todo o processo de fabricação. Acesse o site www.cabogfoods.com.br. E tem o telefone também, 3217-1023. Diógenes, queria fazer uma pergunta para você e para Luciano, para a gente continuar aqui na resenha. Alguém de ser jornalista. Você já tinha ouvido falar antes de ontem no nome de Bonifácio de Andrada? Deputado, já tinha ouvido falar? É um deputado antigo, tradicional da política mineira. Mas... Luciano já tinha ouvido? Não, só na época do Brasil Império, né? Eu também só tinha... José Bonifácio. Eu também, eu confesso minha ignorância, eu não tinha ouvido falar não. Ele agora é o relator, né, da denúncia... Era a relatoria que ninguém queria, né? Ficou para... Aliás, e pegou o PSDB de surpresa também, ele que é do PSDB de Minas Gerais. E boa parte do PSDB, os cabeças pretas, chamados cabeças pretas, querem que ele entregue a relatoria, não aceite e fique fora desse assunto, né? Então tá essa confusão. Pois é, mais uma confusão é por lados do PSDB. É isso aí. Vamos lá para a economia, voltando aí para os assuntos da economia. Tem um saque de PIS, PASEP, que vai ser antecipado, né, Luciano Kleiber? Pois é, Diógenes, é um gancho interessante essa questão aí, para a gente falar um pouco de um assunto que a gente abordou ao longo da semana, que é a questão da expectativa de geração de empregos temporários no final de ano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, divulgou um estudo apontando algo em torno de 73 mil empregos temporários agora no final do ano, a partir desse finalzinho de setembro até dezembro. E isso deve ter um incremento. Geralmente esse aquecimento de contratações temporárias vai até final de outubro, início de novembro. Esse ano deve esticar um pouco, porque a partir de 13 de novembro entram em vigor as novas regras trabalhistas, né? E aí vai simplificar essa contratação. Então algumas dessas contratações devem acontecer após a entrada efetiva dessas novas regras. E aí a expectativa positiva para esses últimos meses do ano do comércio está baseada, primeiro, na recuperação que foi registrada em agosto. Os números oficiais do IBGE dizem respeito apenas até agosto. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente vinha com 24 meses de queda nas vendas, e aí houve um incremento de 0,2% em agosto, e a expectativa para setembro, outubro, novembro e dezembro é de desempenho positivo. E aí, ontem o presidente Temer voltou a tocar na questão dessa liberação dos recursos do PIS-PASEP, só lembrando que o ouvinte, nosso ouvinte é muito bem informado, já deve ter visto isso, mas o governo está liberando aí, diminuiu a idade, né? Antes eram só pessoas acima de 70 anos, agora quem tem mais de 62 anos no caso das mulheres e mais de 65 anos no caso dos homens, e que trabalhou de 1988 para cá, né, no setor privado ou no setor público, tem recursos no fundo do PIS, ou do PASEP, no caso dos servidores públicos. Essas pessoas vão poder sacar esse dinheiro. A estimativa, Diógenes, é que 8 milhões de pessoas sejam beneficiadas com algo em torno de 15,9 bilhões de reais. Lembrando que a liberação dos recursos do FGTS no primeiro semestre, né, até julho, foi responsável por um aquecimento muito grande do comércio, porque, segundo os estudos foram divulgados, mais de 60% foram para o consumo. Se desses 16 bilhões em números redondos, 60% forem para o consumo, será um grande fôlego para o comércio e para o serviço. E o Rio Grande do Norte ganha muito, porque eu gosto sempre de lembrar: comércio e serviço representam metade do nosso PIB, representam metade dos empregos que a gente gera, então deveremos ter um Natal gordo. É isso aí. Por falar em Natal gordo, perspectiva de emprego, como é que está essa questão dos temporários para as festas natalinas? Pois é, como eu disse, 73 mil no Brasil, e a estimativa aqui para o Rio Grande do Norte, no ano passado a gente teve algo em torno de 4 mil vagas abertas, um pouquinho menos, 3.600, 3.700,
Esse ano devemos ter um incremento aí em torno de 10%, seguindo essa mesma tendência da CNC. É a estimativa feita pela CNC de algo em torno de 10% de incremento, chegando aí a algo próximo dos 4.500 empregos. Com a entrada em vigor das novas regras trabalhistas, pode ser que esse número aumente um pouco. Pode ser que se chegue próximo dos 5.000. Para um Estado que hoje lamenta, que pena aí com quase 240 mil desempregados, é uma excelente notícia e devemos realmente ter dinheiro circulando na economia no final do ano. PNAD do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostragem e Domicílios do IBGE. O que é que temos de novidade? Eles vão divulgar hoje os números do trimestre. O IBGE inventou uma metodologia agora aí. Eu, particularmente, que com todo respeito ao meu amigo Aldemir Freire, que é o chefe do IBGE aqui no Rio Grande do Norte, eu acho uma forçaçãozinha de barra do IBGE isso, porque quando eu comecei a cobrir economia, se falava em trimestres, né? Março, junho, agosto... Primeiro, segundo, terceiro, quarto do ano. Isso. Agora não. Agora o IBGE faz um trimestre a cada 3 meses fechados. Então, ele considera o primeiro trimestre até março, aí quando ele chega em abril, ele considera o trimestre de fevereiro a abril, aí depois em maio ele faz de março a maio, e agora todo ele vai mês lançar, tem um trimestre. E aí eles vão lançar agora o de agosto, que aí vai pegar julho e junho, então é junho a agosto, e eles vão divulgar esses números hoje. É uma expectativa pequena de redução, principalmente no desemprego. Né? Nós estamos hoje com 15,6% no Rio Grande do Norte de desemprego. Natal, inclusive, Diógenes, tem um destaque. Natal vinha com uma taxa de desemprego maior do que a média Brasil, na casa dos 15,7%, mas em julho e agosto teve uma recuperação muito boa, sendo a principal cidade geradora de novas vagas de emprego. Então deveremos ter uma redução considerável no percentual de desemprego de Natal. É isso aí. Olha, o Viveiro Marina derruba os preços, bate a concorrência e desafia você a levar o orçamento da concorrência, hein? Só quem tem produção própria no estado pode ter a melhor condição para concretizar o jardim dos seus sonhos, hein? Tem promoção de 50% de desconto em palmeiras para pegar na produção. Palmeira Havaí, Palmeira Imperial, Palmeira Areca de Locuba, Rabo de Raposa, Palmeira Geriva, Palmeira Triangular. Todas elas 50% de desconto no Viveiro Marina. Vai lá, Viveiro Marina tem muito mais para seu paisagismo, mais qualidade, mais variedade e mais desconto. Aproveite o melhor do paisagismo com o melhor preço. Viveiro Marina, 32, 34, 48, 50. É hora do sexo falado. Homem também tem menopausa? Cristina Han. Sexo falado com Cristina Han. Oferecimento: Clínica de Sexualidade Humana. Telefone 99921-9925. Então, você anda mais cansado que de costume? Está menos disposto para o sexo? Tem se irritado com muita facilidade? Se você for homem com mais de 50 anos e respondeu sim para essas perguntas, fique atento. A causa para algumas mudanças físicas e emocionais após essa idade pode ser a andropausa, uma espécie de menopausa masculina que diminui drasticamente os níveis hormonais e exige alguns cuidados. Nem todos os homens apresentam níveis tão baixos de testosterona que podem causar problemas, e em alguns casos os sintomas podem ser confundidos e atribuídos ao envelhecimento. Ainda assim, é preciso ficar de olho e conhecer os tratamentos adequados para passar por essa fase da melhor maneira. A andropausa não tem características tão marcantes quanto a menopausa na mulher, que é marcada com o fim da menstruação e fortes ondas de calor. No entanto, são frequentes sintomas como a indisposição no homem, tendência a se cansar facilmente, perda de pelos, queda de cabelos, diminuição da libido, dificuldade de ereção e irritabilidade. Segundo especialistas, o homem também pode sofrer perda de massa muscular. Com a redução dos níveis de hormônio masculino, ocorre maior tendência ao acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Além disso, podem ocorrer anemia e perda de massa óssea. O exame de sangue é o melhor jeito para diagnosticar a andropausa e calcular a dosagem de testosterona no sangue. Isso porque são os níveis baixos deste hormônio que caracterizam essa fase.
Vale lembrar ainda que não são todos os homens que entram na andropausa e sentem diminuição do prazer. Na verdade, mesmo nessa fase, o prazer continua o mesmo. O que altera é a necessidade de buscar o prazer. As relações sexuais podem ficar mais espaçadas sem que isso possa interferir na vida 2, a não ser que haja cobrança e desconhecimento sobre o assunto. Para passar pela andropausa da melhor maneira, é preciso ser paciente e ter uma parceria compreensiva. Além disso, é fundamental conhecer as mudanças físicas e emocionais do envelhecimento masculino e prevenir possíveis disfunções através da consulta anual com um urologista. Em relação ao relacionamento sexual, a dica é não ter a expectativa de eterna juventude e lembrar que uma boa conjugalidade se consegue com novidades, criatividade, individualidade, namoro sem sexo, cumplicidade e muito amor. Cristina Hahn, para o Jornal 96. Olha, são 8h24 em Natal. Mais informações sobre o acidente na Via Costeira. Na verdade, é uma ocorrência policial, houve uma perseguição. E essa perseguição acabou num grave acidente com vítimas fatais, feridos e presos. As informações que a gente tem é que viaturas do 5º Batalhão da Polícia Militar perseguiram os bandidos e em frente ao Hotel Sears houve a colisão, inclusive vitimando um motoqueiro, bateu um motoqueiro em cheio. Uma das prováveis vítimas fatais, porque as informações ainda chegam pelos nossos ouvintes aqui, né? Então, a perseguição, eu vi imagens aqui de pelo menos 4 homens presos, algemados no chão, e o estado dos veículos envolvidos nesse acidente, gravíssimo, hein? É uma coisa de, parece colisão de frente, né? Né, Luciano Kleber? Então, as informações... Luciano também está recebendo informações aqui pelo... Recebi aqui um vídeo mostrando isso, e um áudio também de uma pessoa falando dessa perseguição. Pelo que dá a entender, esse carro que estava em fuga bateu num outro carro. No outro carro e também no motoqueiro. E atingiu o motoqueiro, que infelizmente parece que foi uma das vítimas fatais. O que a gente fica torcendo é que não tenhamos tido tantas pessoas inocentes envolvidas. Grande engarrafamento na Via Costeira. Agora, nesse há momento, que se registrar, repito, em todos os transtornos e rezando para que inocentes não tenham sido vítimas, mas há que se registrar o trabalho correto da polícia. Da Polícia Militar. De ter perseguido esses bandidos aí que estariam com esse carro. Tem imagens, inclusive, dos bandidos chegando aqui. São 4 algemados no chão. Isso. A turma que está no Face Live pode acompanhar aqui com a gente as imagens dos presos nessa operação. Esses bandidos estavam fugindo da polícia e os policiais do 5º Batalhão conseguiram interceptá-los e no final dessa perseguição este grave acidente na Via Costeira. Quem está caminhando para o local nesse momento, ainda não está na Via Costeira, evite a Via Costeira nesse momento, porque há cerca de 1 hora mais ou menos isso ocorreu e está causando um maior transtorno lá, e aquele momento de levantamento dos fatos. O motoqueiro, Deus, a informação que chegou aqui, o motoqueiro não faleceu, graças a Deus, está ferido gravemente, esperamos que ele consiga se recuperar. Então ele não morreu? Não houve óbito do motoqueiro, a informação que me chegou aqui agora. É isso. Lamentável, é mais uma cena policial logo no início da manhã, né? Início de rotina, né? Uma triste rotina essa nossa, né? Que a gente vive. Está convivendo com esse tipo de Queria informar que, infelizmente, o empresário, né, César Rivoredo, não vai estar aqui com a gente. Ele passou uma hora de manhã e não conseguiu vir para a entrevista. Espero que o César esteja bem. Ele que é o franqueado da Casa Cor do Rio Grande do Norte. A Casa Cor que está na sua 4ª edição aqui no Rio Grande do Norte e tem como tema esse ano o design mais perto das pessoas. São 45 dias de exposição no Aeroclube do Rio Grande do Norte. A Casa Cor é reconhecida e definida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. São 45 profissionais envolvidos, entre designers, arquitetos e paisagistas.
31 ambientes em mais de 2.200 metros quadrados de estandes e dessa exposição, né? Então, muito bacana a Casa Cor. Quem quiser visitar, a mostra começou em 15 de setembro e vai até 29 de outubro. A gente tem aí mais um mês de Casa Cor. E ela funciona de terça a domingo, das 16 às 10 da noite, ali no Aeroclube. Está muito bacana, está muito bonito o local. E quem gosta de coisa bacana, coisa relacionada à decoração, arquitetura, ao design de interiores e paisagismo, vai lá na Casa Cor. A gente manda um abraço para o César Revoredo. Registrar também, Diógenes, o trabalho que foi feito pela equipe da Casa Cor, que é uma contrapartida pela seção do espaço, né? Da recuperação. Né? Eles recuperaram as características originais do imóvel do Aeroclube, que algumas, inclusive, características que haviam sido perdidas ao longo do tempo, porque aquilo é um prédio histórico, um prédio da época da Segunda Guerra e tal. Que fim vai levar aquilo ali? Como é que ele vai virar Secretaria de Estado, infelizmente. Ele vai virar Secretaria de Estado. O governo pediu de volta e, a princípio, eu quero ver se a classe que tanto defende a questão da preservação do patrimônio cultural do Rio Grande do Norte, histórico, se não vai haver nenhum movimento para evitar que isso aconteça. Eu, particularmente, acho isso um crime, transformar aquele espaço ali em espaço para a Secretaria de Estado. A gente imagina o que vai acontecer ao longo do tempo, né? Olha, diga aí, Marcos Alexandre. Vamos dar um espaço aqui para o Papa Francisco. Papa Francisco. Que ele diz Francisco Diógenes, não? Francisco. Não, Papa Francisco. Francisco primeiro e único até agora. Líder religioso, católico. Que vai canonizar. Vai canonizar Diógenes agora. Rapaz, os mártires. Diógenes, inclusive, fez uma entrevista. Diógenes também vai para canonização, é porque é surpresa. Ele vai quando chegar lá, em vez dele só acompanhar, ele vai ser canonizado também. Vai canonizar Diógenes de última hora. Vai. Vamos lá. Não, o Papa tweetou ainda há pouco, né, no perfil dele, que é o Pontifex _PT, né, uma frase importante aí para nós jornalistas e para todo mundo, né? Por que não? Né, que ele disse que escolheu o tema para o Dia da Comunicação em 2018. Que a frase é a seguinte, é uma frase do livro de João, capítulo 8, versículo 32. A verdade vos tornará livres, né? E aí ele até cita aqui no final, notícias falsas e jornalismo de paz. É o Twitter do Papa Francisco. É uma figura admirável e que no próximo dia 15 se comunica muito bem, né? 15 de outubro vai canonizar os mártires de Cunhaú e Uruaçu. São 30 mártires aqui do Rio Grande do Norte, além de santos também do México e da Colômbia, se eu não me engano. Uma cerimônia conjunta que vai ter no dia 15 de outubro na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Muito bacana, um momento, muita gente do Rio Grande do Norte estará presente. O governador Robson confirmou presença, os prefeitos das cidades de Canguaretama e também de São Gonçalo Amarante estarão presentes nesse grande momento da Igreja Católica. De Natal, Carlos Eduardo também vai estar presente. Né? Então, um grande momento. A gente vai, daqui para a data, a gente tem que trazer mais informações para o nosso ouvinte. Olha, ainda sobre o acidente lá na Via Costeira, a gente aqui tem um balanço do que houve. Houve uma perseguição policial, bandidos que estavam no HB20 foram perseguidos, houve uma colisão com outro veículo e com uma moto. Ninguém morreu, graças a Deus até agora ninguém morreu, e a informação veio inclusive de um major da Polícia Militar que ligou agora. Os bandidos foram presos, algemados, inclusive as imagens aí já estão correndo nas redes sociais. E eu queria agradecer o Major Eduardo Franco Novo, que nos encaminhou essas últimas informações. Então, não há óbito. Nisso aqui, as informações desencontradas, inclusive com gente tirada, ferida no chão, as pessoas acreditaram que houve óbito. E o motoqueiro, inclusive. O motoqueiro está no hospital, está grave, mas não morreu. Tá? Então essa ocorrência agora de manhã na Via Costeira, aqui em Natal. Mais informações daqui a pouquinho no portal nominuto.com,
sobre essa perseguição, colisão, prisão de bandidos na via costeira. O sentido Areia Preta, Ponta Negra, na faixa que vai no sentido Areia Preta, Ponta Negra, na altura do Hotel Ceres. Né? Gente, nosso tempo acabou. As considerações finais da nossa resenha esta semana, que cada vez mais se consolida e vira uma tradição nestes 15 anos de jornal. E graças a Deus atrai ouvintes, né? E gera comentários, né? A gente tem uma repercussão muito boa. Logo mais, quem não viu o programa todo pode acompanhar no áudio ou no vídeo do portal nominuto.com. A partir da semana que vem tem novidade aqui no Jornal 96, viu? O Marcos Alexandre e Luciano Kleber. Teremos um programa mais organizado nas redes sociais. Vamos ter um clipe de abertura, vamos ter os nossos patrocinadores, câmeras aqui, são pelo menos 4 câmeras, né, no estúdio, e vai ficar melhor para a gente acompanhar o programa pelo Face, né? E depois você segue acompanhando as imagens no portal nominuto.com. Então, semana que vem nós vamos ter um feriado na terça-feira, né? Exatamente, dos mártires. Dia 3, que é o dia dos mártires aqui no Rio Grande do Norte. E na segunda-feira, imprensadinha e tal, um pedido geral aqui. E a gente só volta na quarta-feira, Luciano Kleber. Com certeza, né? Normal até para ajustar a casa, né, de hoje? Para quando voltarmos na quarta, voltar já com todas essas novidades. Formato. E na resenha da semana que vem, nós teremos já essas câmeras aqui e tal. Vai ficar muito bacana o programa e você pode compartilhar o programa nas redes sociais. Se você não viu, manda para um amigo, deixa para dar uma olhada no final de semana. Eu tal. soube que já tem inclusive uma série de lojas aí, de marcas de grifes, de roupas querendo vestir Marcos Alexandre e Diógenes Dantas. Pois é, e você vai ficar nu? Você vai ficar nu? É mal da praia? Mal da praia? Ele vai vir de sunga. Tem um guarda-roupa privilegiado. Ele já rapaz, é mesmo. E eu tô precisando comprar mudinha de roupa. Desse jeito. É desse jeito. É desse jeito. As considerações finais de Marcos Alexandre? Não, só desejar um bom final de semana a todos, apesar das notícias aí iniciais desse assunto aí na via costeira. Desejar um final de semana de muita paz a todos, tranquilidade e muito amor para todos. Luciano Kleber. Desejar um ótimo final de semana, bom feriado a todos, que no dia 3 nós façamos nossas orações para os mártires que vão virar santos, e só registrar aí para o pessoal que está comentando que, apesar dos comentários que nós fizemos aqui sobre Hugh Hefner, né, nós não somos praticantes do onanismo não, né, porque estão todos nos acusando aí, chamando a todos aqui na bancada de punheteiros. Quem nunca bateu uma punhetinha? Quem nunca bateu uma punhetinha? Olha, você vê. Olha a quantidade de assunto hoje na resenha do Jornal 96. Aécio Neves no Senado, reforma política, denúncia de temas, CNI, a pesquisa da CNI Ibope, leilões de energia e também do petróleo e gás, saque PIS-PASEP antecipado, temporários, festas, emprego temporários no final do ano, PNAD, a pesquisa nacional de amostragem de domicílio, o futebol ABC Goiás hoje, compromisso do ABC, Série A, a rodada, Eduardo Rocha, próximo presidente do América, já está tudo acertado. Teve sexo falado, homem também tem menopausa, andropausa. Explicação aí da nossa querida psicóloga, sexóloga Cristina Hahn. A nossa ronda policial, chacina de 5 pessoas na madrugada aí. Tivemos um acidente na via costeira. Enfim, informação muitos assuntos, né? E comentários, né? O da Playboy. É isso aí a todos, um bom final de semana. A gente volta quarta-feira com o Jornal 96. Tchau.